Muito boa noite. Sexta-feira, última edição do Jornal 10 desta semana. Vamos às manchetes. Notas antigas de 200 escudos e 2.000 escudos já só podem ser trocadas no BCV. Condutores indignados com a atualização mensal dos preços máximos de combustíveis. Banco Alimentar realiza sábado e domingo a 10ª campanha de recolha de alimentos na praia. Líbia solicita aos EUA levantamento do embargo de armas. Angolanos partem para a missão de paz no Lesoto. Resistência a medicamentos contra VIH está a aumentar em África, Ásia e América Latina. Continuação de boa noite. Seguimos agora com a atualidade nacional. A Agência de Regulação Económica estabeleceu novos preços máximos dos combustíveis a vigorar a partir de hoje até 31 de dezembro. O aumento mais significativo registado aconteceu no Fuel 380 e Fuel 180 em 5,50% e 4,84% respectivamente. Situação que gera indignação entre muitos condutores, principalmente de IAS e táxi na capital cabo-verdiana. De acordo com a nova tabela, os preços do gasóleo normal, gasóleo eletricidade e gasóleo marinha aumentaram 3,49%, 4,18% e 4,34% respectivamente. Os custos do Fuel 380 e Fuel 180 aumentaram em 5,50% e 4,84% respectivamente, da gasolina 2,77% e do petróleo 4,72%. Em declarações à TVE, alguns condutores mostraram estar indignados com esta atualização dos preços de combustíveis. Mas subir muito rápido demais. Não ainda nada que desenvolve de trabalho, como você vai subir tudo dia. Esse ano é um ano, mau ano agrícola que não tem problema, olha que coisa torna subir, mas vai ficar mais carregado o problema. Muito mal, que cá me mas demais, mas que se preço combustível mesmo nessa época ali. A nós temos um menino de tarefal. A turia não está por uns 3 contos gasol de na carro, não vai para não. Repara agora se canto gasol não tem para na carro. Mas ainda estou a subir mais 18, 19 escuras. Vou querer brincar. Lá chama só um bocadinho mais, pô, costa um bocadinho mal, combustível ia subir. E além que ela arrancada muito paga caro. Esta é a segunda subida generalizada de combustíveis registrada num curto espaço de tempo em Cabo Verde que, segundo os condutores, pode causar constrangimentos. Questionados se a subida dos preços para os passageiros vão sofrer alterações, estes respondem. Só que está a ficar mareado para pessoas também, está a ficar mareado para pessoas também que se me custa mole, que se trabalha, que tudo chuva que chove, para que as coisas está mal. Presta 150, mas normalmente ele vem dentro do dia, ele paga 130 juros. O marinheiro que tem, gosta mal. E gosta que ele subir ali? Ele não tem um preço que ele fica. Se está subindo 10 ou 20 é mais ou menos. Que não, cada conseguir subir na IAS. Esse cada conseguir paga por mais que 500 escuro. O passageiro gosta que nega implica em termos de pagamento, condições para gastar. Eu também lá de fora para bem de praia. Para pagar caro, às vezes também nem que tem 20. Se a chega de guarda municipal toma seu negócio, mas aí depois que tem nem dinheiro para pagar e nem negócio nem nada. Calça mal, se mas ali, para tornar bem subir preço de carro, fica difícil próprio, que está pagado próprio. Então, boate é maior lesar, ali que está subindo o maior problema, é condutores em vez de passageiros. Não, tudo está sofre naquela situação. O combustível estava a subir, nunca sei nem que preço que é por aí. Nós ainda não estamos mais baixos, não há nunca volta. Se tudo mais bata subir, nunca sabe nem a memória própria. De acordo com a área, um dos fatores que contribuem para o aumento dos preços de combustíveis tem a ver com notícias vinculadas sobre possível extensão do acordo de cortes de produção da OPEP na reunião de 30 de setembro em Viena. Conforme a agência reguladora, os novos preços dos combustíveis vigoram até 31 de dezembro de 2017.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, reuniu-se com o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, no âmbito da Cimeira União Africana-União Europeia, que teve espaço em Abidjan, uma ONU agrícola em Cabo Verde, e a possibilidade de reverem uma nova data para o Presidente da Comissão Europeia possa visitar as ilhas de Cabo Verde, foram duas das questões que estiveram sobre a mesa. Segundo uma nota em nossa posse, Jean-Claude Juncker reafirmou o engajamento financeiro da União Europeia ao nosso país. O Provedor de Justiça promoveu hoje na cidade da Praia uma sessão de informação destinada aos pontos focais e atendimentos dos pontos de acesso já estabelecidos da Ilha de Santiago. O objetivo dessa sessão é dotar esses pontos focais e atendedores das informações básicas sobre o papel e atuação do Provedor de Justiça. O que é provedor de justiça, como apresentar queixas e função dos pontos de acesso ao mesmo, são os destaques desta ação de informação. Para cumprir a missão, um provedor de justiça definiu como um dos eixos estratégicos de intervenção a adaptação da provedoria de justiça ao território, garantindo a proximidade aos cidadãos. Nós encaminhamos para a via de criar protocolos, de assinar protocolos com os municípios, com o poder local, as câmaras e as assembleias municipais, de modo a que cada município seja um ponto de facilitação do acesso e, portanto, da realização do direito dos cidadãos de acesso ao provedor de justiça. Isso é no quadro desse protocolo que nós estamos aqui reunidos, mas, como disse logo ao início, portanto, são os nossos direitos. António de Espírito Santo ressaltou que, em relação à provedoria de justiça, há muita aprendizagem, visto que são os tais protocolos assinados que visam dar a conhecer e proporcionar aos cidadãos os meios que lhes são facultados para acesso ao provedor de justiça. Em relação à provedoria de justiça, há muita aprendizagem. Já em relação ao protocolo, também tivemos de trocar opiniões e pontos de vista com o poder local, mas trata-se agora de pô-lo em prática, isto é, fazer com que o cidadão que se sinta lesado em algum direito, em algum interesse legítimo, ou até que queira prevenir algum problema, possa rapidamente, esteja ele na praia, esteja ele na Garça, em Santo Antão, ou nos Picos, aqui em Santiago, ou na Brava, em qualquer lugar de Cabo Verde, possa rapidamente dirigir-se ao provedor de justiça. Ainda nesta linha, o provedor da justiça salienta o seguinte: é isso que nos reúne, é isso que nos une aos municípios, que também eles, e toda a gente, não é só o poder central, também eles têm um compromisso com a boa governação, que inclui o respeito e a promoção dos direitos dos cidadãos. E, mais uma vez, diante de vocês, congratulo-me com o compromisso do poder local com a boa governação, traduzido na aceitação da assinatura desses protocolos. Esta sessão de informação é destinada aos pontos focais e atendedores dos pontos de acesso já estabelecidos da Ilha de Santiago, concretamente em Tarrafal, Santa Catarina, São Domingos, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo, São Miguel e Ribeira Grande de Santiago. A Associação de Jovens Investigadores Cabo-Verdianos e a Organização Internacional para as Migrações apresentaram um estudo sobre a situação da migração e mecanismo de apoiar a criação de microempresas para a integração dos migrantes nos municípios de São Vicente, Sal, Boa Vista, Praia e Santa Cruz. Esta atividade enquadra-se no projeto Competências Adquiridas, um passaporte para a integração. Uma análise que tem por objetivo ver as oportunidades de negócios que existem e as respostas que os municípios têm dado em relação aos imigrantes.
Para o consultor desta investigação, o relatório apresenta algumas oportunidades para o seu público-alvo. Como sabem, Cabo Verde é um país que exporta pouco e importa muito. Mas dos produtos que importa, e a nível local há possibilidades de nichos de negócios a nível de se poder paulatinamente substituir os produtos importados por produtos locais. Por exemplo, o agronegócio. O agronegócio é um dos setores, e a própria agricultura é um dos setores em que tem uma vantagem enorme em termos de poder produzir e paulatinamente levar a substituição ou a importação ou diminuição da importação, e que está voltado ao turismo. A questão dos serviços, todos os serviços voltados ao turismo e daí adiante. Este estudo foi feito nas ilhas do Sal, São Vicente, Boa Vista e Santiago, no Concelho da Praia e Santa Cruz. Segundo Muniz, no estudo não há indícios de quais desses municípios têm maior índice de integração, até porque, segundo diz, todos os municípios estão abertos para fazerem esta integração. De acordo com ele, este apresentou também alguns constrangimentos. Tem a ver com a falta de informação, a morosidade, o não adequamento em termos de atendimento e falta de informação e precisas, como a nível de pequenos negócios, orientações para os pequenos negócios. Esta pesquisa foi financiada pela Organização Internacional para as Migrações através do projeto FMM África Ocidental e pretende maximizar o potencial de livre circulação das pessoas no espaço da CEDEAO. O projeto tem uma duração de 5 anos, num valor de 26 milhões de euros, mas para todos os países integrantes da CEDEAO. Este projeto específico da AGIC foi no âmbito do Fundo para os Atores Não Estatais, onde a AGIC vai e quer trabalhar, não é? Vai trabalhar sobre a promoção e empoderamento dos trabalhadores migrantes. É nesta ótica que esse estudo hoje vai incorporar o trabalho que eles vão implementar. Com este trabalho feito, prevê-se que a AGIC, Associação de Jovens Investigadores Cabo-Verdianos, venha financiar e apoiar alguns projetos de negócios para a integração dos migrantes nos municípios. O balanço feito é positivo, de acordo com a representante da OIM em Cabo Verde. Hoje, 1º de dezembro, celebra-se o Dia Mundial do Combate ao VIH-Sida. Criado em 2002, o Comitê de Coordenação de Combate à Sida aproveitou para celebrar os seus 15 anos de vida. 15 anos a somar vitória, segura o secretário executivo Artur Correia, apontando ganhos, nomeadamente a redução de transmissão de VIH de mãe para filho, segurança transfuncional 100% de sangue seguro. Cerca de 2.500 pessoas vivem com VIH em Cabo Verde, seguidos pelos serviços de saúde, e mais de 1.600 estão em tratamento. Das 11.000 grávidas anuais, cerca de 10.000 têm acesso a testes de HIV. 50% das crianças nascidas de mães seropositivas têm acesso a segmento psicossocial. Segurança transfuncional, 100% de sangue seguro, redução de transmissão do vírus de mãe para filho de 0 a 3% nos últimos 7 anos. Introdução do antirretrovirais em 2004. É o balanço dos 15 anos somado vitória. É assim o lema do Comitê da Coordenação do Combate ao VIH. Para comemorar a efeméride, junto dos parceiros, Artur Teixeira, secretário executivo do CCS-SIDA, agradece pelo envolvimento firme das várias entidades e hoje o resultado é satisfatório. A taxa de prevalência em Cabo Verde é relativamente baixa, nós temos uma taxa global na população a rondar 1%, 0,8%, 1%, a rondar essa bitola de 1%. Eu estou convencido que com o engajamento da população, com o engajamento das instituições, do Estado e da sociedade civil e também das empresas, conseguiremos, tanto, travar o avanço da epidemia no horizonte de 2020. Dado os resultados positivos em relação à transmissão vertical, de mãe para filho, almeja, no horizonte de 2020, interrupção da transmissão. São desafios muito rígidos
o país não tem medo de desafios, os cabo-verdianos vivem de desafios. Eu penso que é algo que está nas nossas mãos e se assumirmos esse desafio da eliminação até 2020, acho que com certeza chegaremos lá. Cabo Verde almeja conquistar mais desafios futuramente e os holofotes estão focados na certificação internacional credenciada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em matéria relacionada com o combate ao VIH. Arthur Teixeira revelou que cerca de 20% das pessoas confessaram que fizeram relações sexuais sem proteção com vários parceiros durante o mês e 79% dizem usar preservativo. De acordo com o secretário executivo, a prevalência do VIH se estampa em usuários de drogas, profissionais de sexo e homossexuais, mas que a CCS-SIDA está a trabalhar junto dos mesmos. Nós temos tido uma intervenção de proximidade nesses grupos mais vulneráveis, através de pares educadores, que têm trabalhado, portanto, de forma mais direta, mais próxima dos próprios pares. Isso tem dado, portanto, resultados muito positivos e a prova disso é o último estudo que fizemos a nível dessas populações, nos apontam que, comparativamente ao estudo que foi feito há 2, 3 anos, que não há uma tendência para aumentar a transmissão nesses grupos. Antes, pelo contrário. A data também não passou despercebida, já que algumas entidades coletivas e individuais receberam diplomas de reconhecimento do trabalho árduo em prol do combate ao síndrome de imunodeficiência adquirida, como, por exemplo, o ex-secretário da CCS-SIDA. É um assinalar de uma etapa em que a luta contra a SIDA no nosso país demonstra que os esforços empreendidos até agora têm estado à altura das necessidades do país. É uma luta que ainda não está ganha e que é necessário que todos os atores continuem a dar o seu máximo, que todos deem a sua contribuição, quer a nível pessoal, quer a nível das organizações. A nível pessoal, a mensagem é que todos, nas suas relações de algum risco, usem sempre o preservativo, que é a forma segura de se proteger contra o vírus do VIH. Quanto aos desafios no contexto internacional de redução progressiva dos financiamentos do VIH-Sida, que pode afetar as conquistas alcançadas, acelerar o acesso ao diagnóstico, tratamento e seguimento dos doentes e a eliminação da transmissão do VIH de mãe para filho no horizonte de 2020. O Hospital Agostinho Neto tem vindo a receber um número considerável de mulheres que procuram um centro hospitalar para a interrupção voluntária da gravidez. Todavia, o número de curetagens de aborto é muito maior, uma situação provocada pelo uso de medicamentos de forma clandestina a fim de conseguirem o aborto. Mulheres, adolescentes, jovens e até mesmo adultas procuram os hospitais para fazerem a interrupção voluntária da gravidez. Algumas devido a questões de saúde, outras por opção, por medo das responsabilidades futuras ou por medo dos familiares. São várias as questões à volta do aborto que por vezes levam as mulheres a cometerem tal ação de forma clandestina, colocando em risco a própria vida. O Hospital Agostinho Neto tem atendido frequentemente casos de mulheres que tentam de forma clandestina a interrupção da gravidez, avança a ginecologista obstétrica Yolanda Landim. Mas infelizmente também constatamos a existência de uma grande quantidade de medicamentos em pacientes que recorrem, portanto, ao serviço de urgência, que é retirado, que muitas vezes fazemos toda a conduta para travar o quadro, mas não temos sucesso nesse sentido porque a quantidade é muito elevada, a dose é muito elevada, já está na circulação sanguínea e é impossível travar o processo. O uso inadequado de medicamentos pode trazer consequências graves para a saúde das gestantes, tanto a nível físico como a nível psicológico. Consequências como a laceração do colo uterino, o que provoca partos posteriores prematuros, perfuração do útero, infertilidade, entre outros, explica a especialista. Óbitos não, mas esterectomias sim.
Portanto, isso significa que a ruptura uterina foi grave, que a senhora às vezes, acabam por perder o útero, certo? Mas muitas vezes não perdem o útero, mas nós suturamos o útero. Suturamos o útero, ela preserva a sua fertilidade, mas muitas vezes também não a preserva, porque a situação é de tal forma grave que temos que fazer a laqueação das trompas, porque o útero não tem condições futuras de vir ter uma gestação. Apela às mulheres a refletirem sobre a planificação familiar a fim de evitar tais situações e nascimento de bebés prematuros, uma realidade constatada no Hospital Agostinho Neto. Isto é um drama no nosso hospital, não porque as coisas agora chegam a um ponto em que nós temos partos prematuros por causa disso, os bebés nascem com prematuridade extrema. Esta prematuridade extrema significa que tem que ter assistência da neonatologia. Essa assistência é muito cara, portanto as condições, muitas vezes, só para lhe dar um exemplo, esta semana tivemos 5 crianças internadas na neonatologia por uso de Citotec. A capacidade técnica de dar assistência fica muito limitada, além de ser extremamente cara, certo? E muitas vezes o desfecho acaba por ser o óbito dessas crianças, porque são extremamente prematuros, porque imagina o que é interromper uma gravidez com 6 meses, interromper uma gravidez com 5 meses, e nós temos que dar assistência a esses bebés. Deixam um apelo também às autoridades acerca da venda dos medicamentos ilegais em Cabo Verde. Tem que se fazer alguma coisa, algo para travar a venda clandestina dos medicamentos de uma forma geral. Porque se nós formos fazer um pouco de investigação, chegamos lá. Chegamos lá a quem vende, a quem coloca, chegamos lá. E também eu acho que passa um pouco pela legislação, porque eu não tenho a certeza, mas eu acho que a pena que as pessoas que existe à volta disso é muito insignificante, que não se perde muito tempo em investigar essas coisas, mas eu acho que requer que as pessoas, os atores envolvidos, sentem e repensam e tracem uma estratégia para melhorar isso, porque senão os nossos indicadores não vão melhorar. Cada vez que mora um recém-nascido extremamente prematuro, os nossos indicadores vão cair. O Hospital Agostinho Neto fez em 2016 cerca de 372 interrupções da gravidez e este ano, até 30 de outubro, foram registadas cerca de 344 abortos nesse hospital. Mas o número de gestantes que deram entrada no hospital devido ao uso de medicamentos para o aborto é muito mais elevado. Conforme dados avançados pelo Hospital Agostinho Neto, cerca de 643 casos já em 2016 e este ano, até novembro, foram atendidas cerca de 610 mulheres para a curetagem de abortos. As notas de 200 escudos e 2.000 escudos que foram retiradas do mercado devido à falta de estoque para renovação já podem ser trocadas no Banco Central de Cabo Verde. A data para troca vai até 16 de novembro de 2027. Segundo uma nota do BCV, que a TVR teve acesso, o prazo para troca das notas é até 16 de novembro de 2027, ou seja, durante 10 anos, data a partir da qual deixam de ter qualquer valor. Recorde-se que o Banco de Cabo Verde ordenou a retirada de circulação das referidas notas, tendo sido fixado o prazo de 6 meses, de 17 de maio de 2017 a 16 de novembro de 2017. Para a retirada de circulação das mesmas. De acordo com informações do BCV, a nova série de notas de emissão autorizada pelo Decreto-Lei número 64/2014, de 17 de novembro, foi ditada por essa necessidade de reposição de estoque e incorporação de inovação tecnológica alinhada com os padrões internacionais de segurança, por forma a proporcionar maior confiança e credibilidade na utilização do escudo cabo-verdiano. O Banco Alimentar de Cabo Verde, da Fundação Donana, realiza este sábado e domingo a 10ª campanha de recolha de alimentos em 28 supermercados, mini-mercados e lojas da cidade da Praia, com o objetivo posteriormente de distribuir cestas básicas às famílias carenciadas.
O Banco Alimentar realiza a segunda das duas campanhas anuais que faz com o objetivo de abastecer o armazém do Banco Alimentar, sendo que depois os alimentos recolhidos vão ser distribuídos em 600 cestas básicas para as 600 famílias beneficiárias, num total de 36 mil pessoas. Conforme noticiou a Infopress, a campanha irá também decorrer nas ilhas de São Vicente e na Brava, ao mesmo tempo para o concelho de Santa Cruz, na ilha de Santiago, e está prevista uma outra campanha de recolha para o dia 9. Ao longo desses 5 anos de existência, o Banco Alimentar distribuiu bimensalmente, gratuitamente e através de organizações e associações parceiras, cestas básicas para ajudar famílias carenciadas. Durante o ano 2016 foram recolhidas cerca de 258 toneladas de alimentos, foram distribuídas 12 mil cestas básicas para cerca de 12 mil famílias, num total de 72 mil pessoas beneficiadas. A 10ª campanha de recolha de alimentos realiza este sábado e domingo em 28 supermercados, mini-mercados e lojas da cidade da Praia. O Governo de Cabo Verde, na cidade da Praia, recebeu do Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, na quinta-feira, as novas cartas náuticas dos portos da Praia e do Mindelo, elaboradas ao abrigo da cooperação entre os dois países, Cabo Verde e Portugal. As cartas náuticas dos dois maiores portos cabo-verdianos são o primeiro resultado de 2 anos de trabalhos no âmbito da cooperação hidrográfica entre os dois países. De acordo com o jornal, a carta foi oficialmente formalizada ontem com a assinatura de um protocolo entre a Agência Marítima e Portuária de Cabo Verde e o Instituto Hidrográfico da Marinha Portuguesa. A mesma fonte avançou que as cartas entraram hoje em vigor, sendo entregues simbolicamente por Azeredo Lopes ao Ministro do Conselho da Presidência de Ministros e Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire. O ministro português sublinhou a importância de apostar em modelos de cooperação que implicam em partilha de conhecimento e ações concretas que reforcem a segurança dos dois Estados. Já Elísio Freire sublinhou a importância das cartas náuticas para Cabo Verde, realçando que o país pretende afirmar-se como plataforma de exportação de serviços marítimos no Atlântico. Durante a manhã de quinta-feira decorreu o seminário Exercício da Autoridade e das Responsabilidades do Estado Costeiro no Mar, em que se debateu o papel da Guarda Costeira de Cabo Verde e da Marinha Portuguesa na fiscalização de atividades ilegais como a pesca ou o tráfico de droga, bem como o combate à criminalidade marítima. Vamos às manchetes de África. Zimbábue, novo presidente Mnangagwa seleciona vários militares e reúne Vera Mugabe para novo governo, preocupando os que esperavam o afastamento do passado. Egito, principais líderes religiosos do país participam em orações nesta sexta na mesquita de Al-Rawda, no norte do Sinai, onde militantes mataram 305 pessoas na semana passada. Zâmbia, crise humanitária depois de 6 mil refugiados que fogem do vizinho Congo Democrático terem entrado no país. Nigéria, Flórida, usuário investidor em lajes dirige empresa que fornece serviços de saúde sexual a clientes que preferem comprar produtos em privado. África do Sul, novo estilo de dança localmente conhecido como Sebujwa, está a tomar conta do Soweto.